Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver vendo esse vídeo. A todos vocês, quando falamos de maçonaria, em nosso último vídeo nós falamos sobre o surgimento da maçonaria na Idade Média e na Europa, a partir das reuniões de pedreiros e de seus símbolos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a maçonaria e seus ritos, ou os rituais que se usam nas lojas. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando ali um likezinho, um comentário. Nós ficaríamos muito gratos se assim nos ajudassem. Bom, o ritual para a maçonaria, ele é considerado como uma série de ações, cerimônias ou procedimentos que se realiza em lojas ou templos, de acordo com um conjunto específico de regras ou tradições, e tem o seu propósito de mostrar a simbologia, o ato religioso, cultural e social. Tal prática, por ser uma prática formal, é tido como uma experiência humana praticada ao longo da história da maçonaria, marcando eventos importantes, além de celebrar tradições e transmitindo grandes e profundos significados. Os rituais na maçonaria faz parte integrante e essencial na tradição e na prática dessa fraternidade secular e discreta, sem que haja qualquer vínculo com a religiosidade ou qualquer tipo de pacto, como pensam aí ou induz aí a sociedade através da crença popular. Todos os rituais aplicados em loja têm um certo objetivo, e o objetivo maior é não fazer ser entendido como pejorativo ou negativo. Ao contrário, o objetivo é fazer entender que as cerimônias são fundamentais na transmissão de valores, princípios e ensinamentos maçônicos aos irmãos que participam das cerimônias. Cabe aqui então destacar, portanto, que os rituais se fazem em loja e são realizados em um ambiente de respeito, de fraternidade e de discrição. E o seu principal objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e moral dos maçons. Também que todos os rituais maçônicos são conduzidos com riqueza de simbolismo, e cada símbolo tem o seu significado, e que são cuidadosamente coreografados, que vêm a envolver uma série de gestos, palavras, objetos simbólicos que são projetados para ilustrar conceitos que diz respeito à busca do conhecimento e da importância da moralidade, da fraternidade entre os maçons, além da reflexão sobre a natureza e a existência humana. O que devemos saber é que cada grau maçônico tem o seu próprio ritual, cada um com seu conjunto único de lições e simbolismo. Além de que os rituais na maçonaria também desempenham um papel fundamental na construção e na coesão do consenso,
e entre a comunidade, entre irmãos. E também é através do ritual que se tem um bom senso entre os irmãos, que irá trazer um senso de continuidade com a história maçônica para que possa ajudar a fortalecer os laços entre maçons e em todo o mundo. Na maçonaria brasileira, nós temos 7 ritos principais. Ritos maçônicos principais, que são eles: o rito escocês antigo e aceito, o rito moderno, o rito de York, o rito brasileiro, o rito adoniramita, o rito Schroeder e o rito escocês retificado. São 7, portanto. O primeiro rito, o Adoniram, é um rito de origem francesa, que na França foi substituído pelo rito moderno em 1785. No entanto, ele é praticado no Brasil e considerado o primeiro rito a ser adotado na maçonaria. O rito Adoniram foi encerrado no ano de 1773 na França. No entanto, ele foi reativado no Brasil em 16 de janeiro de 1838, sendo que sofreu uma grande influência do rito moderno e trabalhando apenas nos graus simbólicos, os graus superiores do rito Adoniram, e que só veio a entrar oficialmente em atividade em 2/6/73, quando foi fundada o seu Supremo Conselho aqui no Brasil. O único conselho no mundo. E que este rito Adoniram, ele somente é praticado no Brasil e mais recentemente por algumas poucas lojas, em Portugal apenas, por ser considerado um rito irregular por boa parte da comunidade maçônica internacional. Além do fato de que ele foi modificou aí a lenda do grau 3, que vem a se referir ao grau 3, que é um dos principais landmarks maçônicos, o terceiro landmark de Marquet, que considera a lenda do grau 3 imutável. O rito Adoniram seria o rito mais antigo já praticado no mundo, caso não tivesse sido continuado na França no ano de 1773, quando da adoção do rito moderno. O segundo rito é o rito brasileiro. O rito brasileiro era um sonho antigo do Grande Oriente do Brasil. No entanto, só veio a se concretizar no ano de 1914 pelo grão-mestre do GOB, Lauro Sodré. O referente rito, ele entrou em desuso até meados de 1940, vindo a ser enriquecido em 13 de março de 1968, no auge da ditadura militar. Tal rito, após ser reativado, permanece ativo até hoje. O rito brasileiro é considerado pelos irmãos como uma cópia abrasileirada do rito escocês, pois também trabalha com o sistema de 33 graus, sendo os 3 primeiros simbólicos e os 30 graus superiores, além de também adotar a cor púrpura do rito escocês antigo e aceito. Tal rito é somente praticado no Brasil. Em outro país não é praticado, só no Brasil. O terceiro rito é o rito de emolução, que só trabalha nos 3 graus simbólicos. O rito de emolição é um dos vários rituais praticados nas lojas, que sendo um rito mais popular. Há outros aí, como o Bristol,
E todos eles são similares entre si. O Bristol, o Stability, o Oxford, o Uber, o West End, todos eles são similares entre si, visto que a grande loja ela inclui apenas e determina que se observem os antigos costumes por ela adotados. O GOB adotou o Grande Oriente do Brasil, ele adotou o rito o rito de emolução, para reforçar seu tratado de amizade e mútuo reconhecimento do GLUI. Porém, quando da tradução para o português, o ritual ficou erroneamente conhecido como rito de York, que podemos chamar de sistema inglês moderno. Os corpos ingleses de aperfeiçoamento, que possuem origens diferentes e trabalham de forma totalmente independente dos rituais simbólicos lá praticados na Inglaterra. Entre eles podemos citar Mestre de Marca e Santo Arco Real, o Nauta, Templários e Malta. Já o rito escocês antigo e aceito como quarto rito, é o rito considerado mais praticado no Brasil, como também na maioria da América Latina. Além que tem como nos graus simbólicos, em que o rito mais praticado também nos graus superiores. O rito escocês antigo e aceito, ele é muito discutido sobre sua origem, se na França ou na Escócia. No entanto, existem concordância no sentido de que o referido rito realmente foi consolidado na França, mas a sua origem é escocesa. Isto porque o rei da Inglaterra, Carlos I, de origem escocesa, veio a se exilar na França com sua família e várias famílias de nobres que eram também de origem escocesa. Então, o ritual escocês antigo e aceito passou a ter 33 graus e a ser chamado de rito escocês antigo e aceito. De forma que os escritores citam que é um rito criado nos Estados Unidos sobre uma base francesa com raízes escocesas. Os 33 graus deste rito, eles são concedidos em lojas simbólicas, loja de perfeição, capítulo Rosa Cruz, conselho de Kadosh e consistório. O quinto rito é o rito francês ou moderno. O rito moderno, apesar de ter sido criado na data de 9 de março de 1773, o que tornaria o rito mais antigo praticado no mundo, foi totalmente reformulado e reescrito. E somente tomou a forma com a chamada reformulação. E isso só ocorreu no ano de 1877, quando, nesta época, foi suprimida a crença no grande arquiteto do universo e a crença na imortalidade da alma e de toda a simbologia e filosofia e frases do rito. O nome moderno, ele foi mantido, mas a reformulação praticamente criou um novo rito, diferente daquele que era o seu original. O sexto rito é o rito Schroeder. O rito Schroeder tem uma origem na Alemanha e veio a surgir no Brasil através da colonização alemã lá no sul do país. Tal rito surgiu
na Alemanha para substituir o rito da estrita observância que era praticado lá e que possuía uma forte influência da cavalaria templária, distanciando-se, portanto, assim, do simbolismo da maçonaria operativa, o que, com o tempo, ele gerou grande descontentamento dos líderes e estudiosos maçônicos. E foi então que o irmão Schrader começou a escrever o rito e acabou ficando conhecido pelo seu nome, Schrader. O novo rito ele foi aprovado por unanimidade na Assembleia dos Veneráveis de Hamburgo no dia 26 de 6 de 1801. O rito Schrader ele trabalha apenas nos 3 graus simbólicos e busca se desvencilhar de influências de outras doutrinas, filosofias, ordens e símbolos que não sejam oriundos da maçonaria operativa. Já o rito de York, que é o 7º rito, é um rito que também se chama de rito americano ou rito inglês antigo. Este rito ele possui 10 graus, além dos 3 graus simbólicos, que são divididos nos organismos. Capítulo real, arco, que vem dizer mestre de marca, parte master, muito excelente, mestre e mestre maçom do arco, real do arco. No conselho críptico, que diz respeito a mestre real, mestre escolhido e superior e excelente mestre. Da comandaria templária, que diz respeito à ordem da Cruz Vermelha, ordem da Cruz de Malta, ordem dos Cavaleiros Templários. O rito de York, ele é praticado no mundo todo, tendo como data de criação 24 de 10 de 1797. E este rito ele é considerado o rito com mais membros praticantes no mundo inteiro. Não se pode deixar de evidenciar que o referido rito York, com as suas comandarias templárias, são considerados como os únicos corpos maçônicos fardados da atualidade. Para finalizarmos, nós podemos dizer que os rituais na maçonaria devem ser vistos como práticas que valorizam a tradição, além de promoverem a reflexão pessoal. Também de incentivar a todos os maçons na busca do autoaperfeiçoamento, que tem como objetivo o de criar uma comunidade de indivíduos que sejam moralmente responsáveis e comprometidos com a promoção do bem dentro da maçonaria, além de promoverem o bem também dentro da sociedade. Já se demandam quase 20 minutos. Meus irmãos, minhas irmãs e a todos que nos acompanham, para que não fique cansativo o vídeo, vamos ficar por aqui, nos comprometendo em breve lançar outro vídeo falando de um outro tema dentro da maçonaria. Tríplice fraternal abraço a todos e até uma próxima oportunidade.